quero cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus e dizer que nós estamos aqui para apresentar alguns vídeos das participações dos nossos jovens na Escola Bíblica deste fim de semana, uma vez que nem todos puderam ser apresentados e, naturalmente, em razão do nosso curto espaço de tempo que nós dedicamos ontem na Escola Bíblica Dominical para a transmissão dos vídeos. Foram mais de 100 vídeos, portanto nós não tivemos condições de apresentar a todos. E deixamos para esta programação de hoje atender aos nossos irmãos jovens que enviaram suas colaborações com muito amor, muita dedicação. E nós hoje vamos apresentar então mais alguns vídeos e deixar naturalmente as informações relacionadas à participação dos nossos irmãos. Hoje, antes de iniciar a nossa apresentação das respostas às perguntas, nós vamos aqui, hoje, a nossa entrevista, ela será com um jovem da nossa igreja lá em Fortaleza. Trata-se do Felipe. O Felipe tem sido um participante muito assíduo da Escola Bíblica, tem enviado vídeos e vários estudos para a Escola Bíblica, e ele pertence ao grupo de jovens da nossa igreja lá de Manoel Sátiro, em Fortaleza. Em Fortaleza, lá no Ceará. E ele vai nos contar hoje aqui algumas experiências que ele tem lá na sua igreja com o trabalho dos jovens relacionado à Escola Bíblica Dominical. Felipe, eu quero cumprimentar você com a paz do Senhor. E eu gostaria que você pudesse contar para nós a experiência de vocês, dos jovens da igreja aí, e a participação dos jovens nos estudos da Escola Bíblica, nas reuniões de jovens e até mesmo o que é que os jovens têm alcançado com este ensino da Escola Bíblica e em que a Escola Bíblica tem sido útil para os jovens. Eu gostaria de ouvir você falar a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, pastor Gilson e todos os irmãos que estão conectados conosco. Estamos aqui para partilhar aquilo que o Senhor tem nos ensinado, através das perguntas da Escola Bíblica Dominical. Cada dia o Senhor tem nos ensinado aquilo que é a profundidade da palavra. Eu individualmente tenho aprendido muito, tenho alcançado revelações, onde o Espírito Santo a cada dia tem ensinado algo novo. Novo daquilo que é da eternidade, aquilo que é o caminhar com Deus, e o aprender daquilo que são os mistérios de Deus que antes nos estavam ocultos, mas agora o Senhor tem nos revelado. E acredito eu que cada jovem tem tido a sua experiência com o Senhor, porque nas reuniões cada um tem partilhado daquilo que tem aprendido, tem partilhado das revelações, e tudo isso serve para uma edificação do corpo, porque o Senhor tem nos aperfeiçoado, o Senhor tem nos edificado, tem nos ensinado por onde devemos seguir e o que devemos fazer. E podemos nos encontrar lá em Salmo 119, 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E o Senhor a cada dia tem nos ensinado isso. Por onde devemos ir, como seguir, porque nós estamos no caminho, Ele tem sido a nossa luz, e a cada dia temos aprendido daquilo que é a direção de Deus para as nossas vidas. É um prazer partilhar com todos dessa experiência. É uma alegria estar convosco. Um abraço fraternal, todos os irmãos. A paz do Senhor Jesus, pastor Gilson, os irmãos. Amém. Muito bem, Felipe, eu fico muito feliz em ouvir a sua declaração a respeito da sua experiência com os jovens da igreja em Manoel Sátiro e a maneira como você relatou, especialmente, a questão de dizer que o ensino é um ensino de profundidade da palavra. Vocês têm alcançado a profundidade da palavra. E a sua citação foi muito boa, no Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Eu quero agradecer também o pastor Carlos Aguiar, aí da igreja, que colaborou naturalmente, ou tem colaborado, com o estudo dos jovens aí na igreja, tem enviado para nós esses estudos. Nós ficamos muito, muito felizes com a sua participação e ajuda do seu pastor e dos demais jovens da sua área e também da sua igreja. Agora, nós vamos então passar a nossa apresentação dos vídeos que respondem às perguntas que foram formuladas. E a primeira pergunta que foi formulada, ela é a seguinte, ela diz assim: no Velho Testamento, qual o significado da palavra sacerdote e qual a função ou incumbência do sumo sacerdote no culto da lei? Bom, para esta resposta, nós vamos ter a participação de duas pessoas, dois jovens,
Um deles é a nossa irmã Laele. Laele, ela pertence à nossa igreja lá de Paris, o grupo de jovens da igreja de Paris, e a irmã vai participar ali em língua francesa, dando uma informação a respeito dessa primeira pergunta. E logo em seguida, nós iremos lá para Paraíba, onde ali o culto na igreja, aliás, a resposta da nossa jovem Lívia Maria. A Lívia, ela pertence ao grupo de jovens da igreja de Souza. Souza é uma cidade lá na Paraíba, e ela vai também responder essa primeira pergunta. Le sacrificateur était le médiateur entre Dieu et le peuple. C'est ce qui nous dit la parole du Seigneur dans le livre de Lévitique, chapitre 21, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Parle au sacrificateur, fils d'Aaron, et tu leur diras, « Un sacrificateur ne se rendra point impur parmi son peuple pour un mort. » Le sacrificateur était aussi responsable d'offrir les sacrifices et de prier pour le peuple. Ensuite, le souverain sacrificateur était le chef des sacrificateurs et était le seul à pouvoir entrer dans le Saint des Saints où se trouvait l'Arche de l'Alliance, et il pouvait le faire une fois par an. C'est ce qui nous dit la parole du Seigneur aussi dans le livre de Lévitique, chapitre 16, verset 34. « Ce sera pour vous une loi perpétuelle, il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. » On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Enfin, le souverain sacrificateur était aussi responsable de l'interprétation de la volonté de Dieu à travers l'Urim et le Tumim. C'est ce qui nous dit la parole du Seigneur dans le livre d'Exode, chapitre 28, verset 30. « Tu joindras le pectoral du jugement l'Urim et le Tumim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. » A paz do Senhor. Podemos ler no livro de Êxodo, os capítulos 27, 28 e 29, que Deus instruiu Moisés a ordenar Arão e seus filhos sacerdotes do povo de Israel. Arão sendo sumo sacerdote e seus filhos sacerdotes. O sacerdote era o mediador entre o homem e Deus. Eles orientavam o povo a seguir os mandamentos de Deus, oferecia sacrifícios e louvores a Deus e cuidava do templo. Já o sumo sacerdote era basicamente o chefe dos sacerdotes. Ele até poderia fazer alguma das funções que o sacerdote fazia, porém somente ele poderia entrar nos Santos dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. Apenas uma vez ao ano, o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos para oferecer sacrifícios pelos seus pecados e pelo pecado do povo. Podemos ver isso no livro de Levíticos, capítulo 16, versículo 34, que diz: E isso vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel e por todos os seus pecados, uma vez no ano. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Muito boa colocação feita pela irmã Laele, da França, de Paris, porque ela fez questão de especificar os dois aspectos da pergunta, ou seja, ela especificou, primeiramente, a questão do que é o sacerdote, né? E logo em seguida, a função do sumo sacerdote. E nessa função até especificando que o sumo sacerdote era também responsável pela interpretação da vontade de Deus através do Urim e Tumim, muito bem colocado, né, que eram as formas que o sacerdote usava para consultar a vontade de Deus. Muito bem colocado aqui pela nossa irmã, e até no sentido também de que Arão, que era sumo sacerdote, ele levaria o juízo sobre os filhos de Israel, e isso na altura do seu coração, que era o lugar onde se colocava ali o Urim e o Tumim. Muito bem colocado pela irmã. Também a Lívia Maria, lá de Souza,
ela citou ali Êxodo 27, capítulo 27 ao capítulo 29, que é onde fala ali sobre o sacerdócio arônico, sacerdócio segundo a ordem de Arão. Muito bem colocada. Ela explica ali a diferença entre as duas funções, né? O que era dos sacerdotes e o que era a função do sumo sacerdote, citando até Levítico capítulo 16, no verso 34. Muito bem, Lívia, a sua colocação. Vamos então agora para a nossa segunda pergunta. E a nossa segunda pergunta diz o seguinte, ela diz assim: cite alguns dos principais recursos oferecidos por Deus e colocados à disposição de Israel para que fosse uma nação sacerdotal. Muito bom, que recursos são esses, né? Nós vamos ver agora a resposta lá partindo de Goiás. Vamos a Goiás, lá na cidade de Catalão. Primeira participação da igreja de Catalão. E quem vai dar a resposta é a Ana Luísa. Ana Luísa vai responder ali pela igreja de Catalão. E logo em seguida vamos para o Rio de Janeiro, onde lá a jovem Jéssica, do grupo de jovens da igreja ali de Duque de Caxias, ela também vai dar uma resposta a essa segunda pergunta. Vamos então participar. Resposta à questão número 2. Hebreus 9:22. E quase todas essas coisas se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Além dos sacerdotes ali no tabernáculo, que representava o templo, eram feitos sacrifícios para expiação do pecado do povo, ou seja, derramamento de sangue, apontando profeticamente para Jesus como sumo sacerdote, como Hebreus 4:14, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, e único mediador, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, como está descrito em 1 Timóteo 2, 5, 6. Então, assim como o tabernáculo no Antigo Testamento, Jesus é o templo, e é esse recurso que nós estamos abordando. Porque Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Em João 2,19. Ele estava falando dele mesmo, acerca da sua morte e ressurreição. E através do sacrifício de Jesus, nós também teríamos acesso à presença do Pai. Nós também seríamos feitos nação sacerdotal, como a palavra diz assim: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele a glória, o poder para todo sempre. Amém. Apocalipse 1:6, a paz do Senhor. Respondendo à pergunta número 2 da EBD. Israel, ela teria que provar às outras nações de que ela era uma nação sacerdotal, pois ela obedecia às orientações do Senhor Jesus. E os principais recursos que eu, junto com o meu grupo de jovens, encontramos foram o culto, por conta dos rituais do tabernáculo, a terra, Canaã, o templo, tabernáculo, e a cidade, Jerusalém. E nosso texto-chave foi Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, se ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal, e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ana Luísa, você fez 2 boas citações da palavra. A citação do texto em Hebreus, capítulo 9, verso 22, que falam dos sacrifícios que apontam para o Senhor Jesus como sacerdote. E em Hebreus 4, verso 14, também sua colocação foi muito bem feita, quando ali fala a respeito desse sacerdócio, encerrando com Apocalipse, capítulo 1, verso 6, mostrando ali que o Senhor Jesus nos fará reis e sacerdotes. Nós seremos feitos nação sacerdotal, conforme as palavras de Apocalipse, capítulo 1, verso 6. Muito bem citado essa colocação sua. Também no Rio de Janeiro, a Jéssica fez ali uma colocação muito bem feita das respostas obtidas ali pela irmã, né? Ficam muito satisfeitos. A questão da terra, a terra Canaã, o culto ligado ao tabernáculo e a cidade ligada a Jerusalém. Muito bem colocado isso, porque eram os 3 elementos fundamentais, recursos, né, que foram oferecidos por Deus para que o povo de Israel pudesse ser uma nação sacerdotal. Eles teriam uma terra para habitar, uma cidade, 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 uma
eles terem um lugar de culto para adorar a Deus e eles poderem ali também, naquela terra, ter ali o templo e a cidade onde se consolidaria ali o culto a Deus que era em Jerusalém. Então Israel, uma nação sacerdotal, Êxodo 19, verso 4 a 6, muito bem citado pela Jéssica. Agora nós vamos à nossa terceira pergunta, e ela diz o seguinte, a terceira pergunta, ela diz assim, cite os 4 elementos que fazem parte como fundamentos na cerimônia do culto da lei, e isso no Velho Testamento. E para esta resposta nós vamos contar agora com o nosso irmão Gabriel, que é de lá da igreja de Breves, na ilha do Marajó, isso lá no estado do Pará. O Gabriel vai dar uma resposta e logo em seguida um complemento dessa resposta pela nossa irmã, a jovem Bianca. A Bianca, ela pertence ao grupo de jovens de Colinas de Laranjeiras, isso no município da Serra, no estado do Espírito Santo. Os 2 irmãos, a resposta deles, um vai completar a resposta do outro. Preste bem atenção. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Respondendo a terceira pergunta, que diz assim, cite os 4 elementos que fazem parte como fundamentos na cerimônia do culto da lei no Velho Testamento. Então, o primeiro elemento é o cordeiro. O cordeiro, que era a vítima, onde não se podia entrar de qualquer maneira, sem o sangue. O segundo elemento, o sacerdote. O sacerdote é aquele que oficiava no templo, levando as demandas do povo. O terceiro elemento, o templo. Não era em qualquer lugar, não era de qualquer forma, mas era num lugar que o Senhor tinha estabelecido. E o quarto elemento, o dia. O dia não podia ser qualquer dia, mas era o sábado, o dia de descanso. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Um dos 4 elementos que fazem parte como fundamentos na cerimônia do culto da lei do Velho Testamento era o dia de descanso. Deus havia orientado através de Moisés que o povo consagrasse ao Senhor um dia da semana, que foi o 7º dia, o sábado de descanso. Neste dia o povo deveria se achegar ao Senhor no tabernáculo, como está escrito em Êxodo 31:13. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibas que eu sou o Senhor, que vos santifica. Esta é a lei do Velho Testamento para o povo de Israel, que se aplica profeticamente para a igreja nos dias de hoje. Pois não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça de Jesus. Nós não precisamos mais nos aproximar de Deus somente um dia da semana, mas podemos nos achegar a Deus pelo sangue de Jesus, a qualquer dia da semana e a qualquer hora. Pois Jesus é o nosso único descanso para a alma, como diz em Mateus 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Muito bem, Gabriel, você fez uma colocação muito bem feita quando falou a respeito do cordeiro. Porque sem o sangue do cordeiro, o sacerdote não podia entrar na presença do Senhor. Isso é muito bem colocado. O sacerdote levava também diante de Deus aquilo que eram as demandas do povo. Então, tudo que se tinha que levar perante Deus da parte do povo era levado pelo sacerdote. E quando ele falou do templo também, você falou muito bem a respeito do templo, como lugar que o Senhor havia estabelecido. Ali era o lugar de adoração, não havia outro lugar que era o templo. Então, os 3 elementos e o quarto, que é o dia de descanso, o sábado. Agora, o que é interessante é que a maneira como o Gabriel encerrou, agora a Bianca vai completar. E ela completou muito bem, porque ela colocou o seguinte, ela fez um enfoque especial nesse quarto elemento do culto, que é o dia de descanso. E ela falou exatamente aquilo que é o ensino da palavra sobre o dia de descanso, porque o descanso físico ali era para Israel se achegar ao Senhor no tabernáculo, muito bem colocado pela irmã, Êxodo capítulo 31, verso 13, e que aquele dia era um sinal entre o Senhor e os filhos de Israel nas suas gerações, muito bem explicado pela irmã. Depois, a questão da lei para Israel, que se aplicava profeticamente para a igreja. Para Israel era lei, mas para a igreja era graça. Estamos debaixo da graça, disse ela, a graça de Jesus.
E nós nos aproximamos de Deus não é um só dia na semana, não. Nós nos aproximamos de Deus todos os dias, muito bem colocado pela irmã. Pois Jesus, ele é o descanso para a nossa alma. E esse descanso é um descanso de todos os dias. Muito bem colocado pela nossa irmã. Ela completou a resposta que foi dada pelo Gabriel, lá de Breves, na Ilha do Marajó, no estado do Pará. Muito bem, nós chegamos assim ao final da nossa apresentação de hoje, dos vídeos que puderam ser apresentados, né? Foram mais 6 vídeos que nós apresentamos hoje e mais a entrevista, além dos de ontem, na Escola Bíblica Dominical. Eu quero agradecer a participação dos nossos jovens pelo envio dos vídeos. Sempre útil enviar os vídeos, e agora aqueles que naturalmente não foram apresentados, eles estarão postados com todos os nomes dos irmãos que enviaram as participações, separados por estados, por países e até mesmo por cidades, né? E os irmãos vão ver ali os seus nomes, vão estar ali tendo contato com aquilo que foi o trabalho dos irmãos e que nós reconhecemos esse trabalho como muito importante para nós. E se os irmãos quiserem continuar enviando seus vídeos, podem enviar para contato@radiomanaim.com.br. As participações escritas são para outro endereço, né? para o portal do presbitério. Agora não, os vídeos é para contato@radiomanaim.com.br. Eu quero, antes de encerrar, fazer um lembrete aqui de que daqui a pouco nós teremos o nosso culto de louvor ao Senhor. Eu quero convidar você a participar pelo nosso canal de YouTube a esse culto de louvor que nós fazemos todas as segundas-feiras às 20 horas. Assim, estamos encerrando aqui. Um forte abraço a todos e a paz do Senhor Jesus.